No meio dessa semana, muita notícia boa aconteceu. A San Diego Comic Con tá chegando ao fim e nas últimas horas simplesmente aconteceu de tudo. A Marvel revelou um novo Motoqueiro Fantástico, trouxe novidades sobre Pantera Negra 3, mostrou detalhes inéditos sobre Vingadores Doomsday e alguns detalhes podem ter revelado muito mais do que a Marvel gostaria. Além disso, o ator que iria dar vida ao Kratos, que já estava no meio das gravações, foi demitido e o motivo pegou a galera de surpresa. E como se já não fosse o suficiente, live action de Naruto e Solo Leveling confirmado. E galera, isso é só a pontinha do iceberg que a gente trouxe pro vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zavo na área. E galera, vocês viram a quantidade de notícia que saiu essa semana? Gente, muita coisa boa acontecendo no mundo geek, hein? A gente teve aí mudanças na série de God of War, teve o painel da Marvel na San Diego Comic Con que trouxe muita novidade legal, teve confirmação de live action de 2 animes aclamados pelos fãs, né, de animes de forma geral, com histórias maravilhosas. E a gente fez meio que um compilado de várias dessas notícias, até para vocês não terem que ficar procurando em 4, 5, 6 canais, então a gente trouxe esse compilado inteiro para vocês aqui. Inclusive, tem uma notícia maravilhosa, que foi a do Ryan Gosling como Motoqueiro Fantasma, e a gente já vai falar sobre ela. Mas antes da gente começar, já deixa a sua opinião. Ryan Gosling como Motoqueiro Fantasma. O que vocês acharam dessa escolha? Deixa sua resposta aqui no comentário que a gente vai trocar essa ideia com vocês no vídeo. Assim que você deixar o like, compartilhar com aquele amigo que tá perdendo as notícias nerd e às vezes não sabe como trocar ideia contigo. Então, não esquece de quebrar essa pra gente, porque ajuda demais o nosso canal. E se você é novo, ainda não tá inscrito, se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações e, claro, deixa nos comentários que você é novo pra gente dar as boas-vindas pra você. Obrigado demais por vocês estarem aqui e bora pro conteúdo. A Marvel trouxe muitas novidades no clássico e um dos mais esperados do ano, né? O painel dela na San Diego Comic Con 2026. E para começar, a gente tem um anúncio do Ryan Gosling como o novo Motoqueiro Fantasma. Ainda não está confirmado qual que vai ser a versão desse Motoqueiro Fantasma. Eu imagino que eles vão focar no clássico, o Johnny Blaze, que, gente, na boa, vai ficar muito foda com o Ryan Gosling. Esse jeito, né, do Ryan Gosling de ser, o cabelo loiro, né, a altura do Ryan Gosling. Cara, coloca uma calça jeans, uma jaqueta nele, você já tem um Motoqueiro Fantasma. Então, literalmente, é o cara perfeito pro papel. E há algum tempo atrás, se eu não me engano, 2020, 2021, o Ryan Gosling chegou a citar que gostaria de interpretar o Motoqueiro Fantasma. O próprio Kevin Feige respondeu esse comentário dizendo que se o Ryan queria interpretar o Motoqueiro Fantasma, eles poderiam procurar na Marvel, né, um local para ele. E galera, não vamos deixar passar o fato de que o Ryan Gosling hoje ele tá em muitos lugares da cultura pop, tá parecendo o Pedro Pascal. Ele teve em Blade Runner, recentemente estava lá no espaço com uma pedra em Devoradores de Estrelas. Inclusive, tô devendo um vídeo sobre esse filme. Se vocês querem, deixa aí nos comentários que eu vou trazer a minha análise sobre esse filme. Pra mim é fantástico. Já foi o Ken, né, na Barbie, e agora a gente tem aí pode ter o privilégio de vê-lo como o Motoqueiro Fantasma. E aí, gente, já pode abrir as portas para o que a gente vinha ouvindo desde 2019, quando falaram que a gente vai lançar o Blade, até colocaram um ator que a galera hypou na época, só que o projeto foi pra geladeira. Então, com o Ryan Gosling agora como o Motoqueiro Fantasma e pegando o discurso que o Kevin Feige soltou na San Diego Comic Con, que agora eles vão dar um pouco mais de valor para esse lado sobrenatural da Marvel. E galera, não tem como a gente ter Motoqueiro Fantasma sem ter Mephisto. E a gente já viu o vislumbre do Mephisto na série da Coração de Ferro. Então pode ser que agora a gente veja o nascimento de uma outra equipe dos Vingadores, né, da Marvel como um todo, chamada Filhos da Meia-Noite, onde são personagens que lidam um pouco mais com esse lado oculto, tá? Provavelmente esse filme deve estrear em 2028 ou 2029, e o que a gente sabe é que o Shawn Levy
vai ser o diretor desse filme. E pra quem não sabe quem é Shawn Levy, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que foi o diretor de Deadpool e Wolverine. Só que ele também é um cara que, né, participou de alguns episódios de Stranger Things, ele dirigiu alguns episódios. Então é um cara que ele é um cara muito mais focado pra comédia. Mas com base no que a gente viu em Deadpool e Wolverine, vai ser legal a gente ver esse motoqueiro fantasma. Só que eu espero que eles entendam que é um filme mais focado pro oculto. Uma coisa mais séria, uma coisa mais sombria. Senão, vai estragar o filme e é melhor nem fazer. Tá? Mas eu acredito que os caras saibam o que estão fazendo. Até porque parece que o Ryan Gosling está envolvido no projeto. Parece que ele vai adaptar eles querem adaptar algumas HQs específicas, ainda não tá especificado. Mas, cara, ver aquele logo Ghost Rider foi maravilhoso. E não esqueçam que ele tá envolvido em outro projeto também. O Ryan Gosling deve fazer ali um filme de Star Wars sobre TIE Fighter, que nada mais é do que uma das naves de Star Wars. Então, basicamente, a gente tem um filme dele sendo um piloto em Star Wars também, tá? Então, cara, tô ansioso, quero ver o que vai acontecer. Ainda dentro desse painel, a Marvel trouxe muita coisa legal sobre Vingadores Doomsday. Teve ali uma parte do elenco aparecendo, dividindo em equipes. Então tinha ali a parte dos atores principais, né? Capitão América, o Homem de Ferro e o Senhor Incrível. Só que ao mesmo tempo, a gente também, né, tem ali os outros atores divididos entre equipe dos Vingadores e teve ali uma parte da equipe dos X-Men. Uma coisa que chamou muita atenção nessa notícia é o fato de que eles mostraram algumas roupas, né, que serão o conceito do filme. Então tem lá a armadura do Dr. Destino com detalhes em verde, tá muito legal. Tem muita coisa metálica na roupa, refletindo ali a armadura dele, contrastando com a máscara também. E uma coisa que chama muita atenção da galera e vai de encontro com o vazamento, que a gente inclusive, né, realizamos o vídeo hoje para falar sobre os vazamentos e sobre o trailer. E tem um dos braços do Dr. Destino, na imagem, que eu não sei se a imagem tá invertida, mas na imagem tem como se fosse um tecido enrolado no braço do Dr. Destino, acho que é o braço esquerdo. Esse tecido, ele deve demonstrar pra gente a motivação do Dr. Destino. Há quem diga que durante as incursões, né, quando ele estava tentando resolver, ele perdeu a esposa e filha. Inclusive, apareceu ali não sei se foi um vazamento ou se foi uma arte oficial, acho que foi uma arte oficial do Dr. Destino de costas para a câmera, mas de frente, com uma arte na parede. Não sei se é uma tapeçaria ou um quadro, mas onde mostra inclusive uma mulher e uma criança abraçados no centro, em cima de um planeta. Então isso pode ser uma pista de que o Dr. Destino perdeu, né, a família tentando resolver as questões das incursões, e que agora a saga dele em Doomsday vai ser de vingança em cima dos responsáveis por isso. Há quem diga que o Reed Richards é um dos responsáveis, o Loki também teve participação, o Steve Rogers, mas por enquanto são apenas rumores, mas faz todo sentido. Outro ponto importante é que durante o trailer de Vingadores Doomsday, a gente viu que o Dr. Destino segurou, né, o Mjolnir usando apenas 2 dedos. Mas o que passou despercebido pela maioria do pessoal e na arte conceitual do traje do Dr. Destino na San Diego Comic Con, dá pra ver que o uniforme dele tem algumas runas, como também tem um cinto com bolsinho e tudo. Então provavelmente, além da clássica arma, armadura, uniforme verde do Dr. Destino, e pegando o que o Kevin Feige falou a respeito, né, desse lance do lado mais sobrenatural da Marvel, provavelmente a gente deve ver muitos itens, né, e artefatos que o Dr. Destino deve usar, entendeu? O livro da Palavra de Deus pode ser o bastão do Tribunal Vivo. Então, muitos artefatos místicos que a Marvel ignorou por muito tempo podem aparecer também. Nessa mesma parte, falando de Doomsday, eles também apresentam a arte de roupa de 3 vestidos, né, femininos, com cores diferentes, né, e que vão representar o que podem ser 3 bruxas ou 3 personagens que estarão do lado do Dr. Destino. E chamou muita atenção da galera. E aqui, galera, eu já deixo uma pergunta para vocês.
quem vocês acham que podem ser essas 3 personagens? Será que é a Wanda? Será que é a sobrinha do Dormammu? Será que o que aconteceu na série da Agatha desde sempre? A gente vai ver alguém aqui? Não sei. Agora, um ponto que chamou muita atenção da galera durante esse painel foi quando o Robert Downey Jr. começou a falar. Ele começou a falar que o filme tá incrível, que as pessoas vão gostar muito e tudo, mas ele disse que vai chegar um momento das pessoas vão ter que fazer uma decisão e podem escolher fazer parte da família Destino. Então isso já tem gente repercutindo que pode ser que a gente veja heróis passando pro lado do Dr. Destino. Até porque eu imagino que a gente vai ver a motivação do Dr. Destino dividindo opiniões. Gente a favor dos heróis, porque são heróis, e gente se colocando no lugar do Dr. Destino. Então imagina, você perdeu uma família, perdeu um filho, uma mãe, alguém que você ama muito. Será que por conta da culpa de outras pessoas não fariam você concordar com o destino? Deixa aí nos comentários também, mas foi uma das coisas que foram trazidas, né, e levantadas durante esse painel. E galera, é muita informação, é muita coisa, mas eu gostei demais de ver, né, algumas das coisas que eu vi a respeito. E tá maravilhoso. E claro, a gente soltou um vídeo, que como eu falei, a gente terminou hoje, mas editor, já deixa ele aqui em algum lugar no card para o pessoal poder assistir essa teoria e pegar um pouco do que a gente trouxe no vídeo de hoje e mesclar com o que a gente trouxe da teoria explicada, principalmente contrastando com o trailer. A outra informação que a Marvel trouxe foi a respeito de Pantera Negra 3, tá? Que aparentemente tem previsão de ser lançado em 2028, tá? Se eu não me engano, em novembro, dezembro de 2028. E inclusive divulgaram quem vai ser o novo Pantera Negra. Porque a gente sabe, depois da morte do Chadwick Boseman, basicamente o manto foi assumido pela Shuri. A gente teve aquela homenagem linda em Wakanda Forever, e a Shuri assumindo o manto de Pantera Negra, e agora ela é a heroína de Wakanda e o M'Baku é o rei de Wakanda, né? Só que a gente não pode esquecer que o T'Challa teve um filho no final, teve um filho que foi nos apresentado no final de Wakanda Forever. E será que esse filho cresceu? Ou será que a gente vai ver um novo T'Challa? A gente não pode esquecer que no final de Guerras Secretas, e há quem diga que um novo título pode surgir, chamado Vingadores Dias de Julgamento, ou Judgment Day, né? E a gente sabe que a Marvel vai passar por um breve reboot. Então, será que eles vão trazer um novo T'Challa? Ou eles vão pegar ainda aquele gancho do filho do T'Challa? Inclusive, quando o ator foi apresentado, tem muita gente que repercutiu, e eu confesso que eu não dei muita atenção pra isso, mas de fato pareceu que ela não estava muito feliz, né? A atriz Letitia Wright, que faz a Shuri, na hora de abraçar o David Johnson, que é o ator, né, que vai ser aí o novo T'Challa, ela tava com uma cara meio feia. Muita gente falou que ela, né, era antipática, que fez cara feia porque vai ser substituída, pode ser sim, mas gente, vamos lá. Ultimamente a gente tá polemizando tudo. E se a atriz não tava bem, tava com alguma dor, não tava num bom dia, então a gente também tem que ter um pouco de empatia em relação a isso. A menos que a própria atriz ou venham informações a respeito, não passa de um rumor. Então, eu acho que é importante a gente também entender isso. Por isso que eu falei que eu não dei muita bola. Mas uma coisa da hora sobre esse ator que pouca gente sabe, né, que ele participou de Alien Romulus, né? Então já é um cara que já tá conhecido de algumas pessoas da cultura pop. E vamos ver, né, como que a Marvel vai explicar essa aparição do novo T'Challa. Mas pode ser que a gente já veja isso acontecendo ou em Doomsday ou em Vingadores Guerras Secretas, pelo menos um vislumbre. Ia ser do caralho, tá? Agora, acho que faz sentido trocar a Shuri? Acho que sim. Acho que sim, não pelo fato dela ser uma personagem mulher, mas pelo fato de que a Shuri, na própria história, nunca quis ser a Pantera Negra. Ela nunca quis esse fardo. E ela aceitou porque o irmão dela morreu e não tinha mais ninguém pra fazer. Eles estavam no meio de uma batalha contra Talocan. Então por isso que ela acabou aceitando. Mas acho que faz sentido termos a tia Shuri como uma mentora, né? E rainha, e ele como um soldado, literalmente, um guerreiro de Wakanda, né? Mas também, né,
como um rei, vamos dizer assim, mas não atuando como rei. Não sei se eu deixei claro, ficou confuso. Até porque rumores indicam que pode ser que a gente veja um Mbaku indo de arrasta. Então, vamos ver. Até porque, vamos lá, né, gente? Ninguém tá contando a história do Mbaku. Embora eu goste do personagem, eu gosto do ator, cara, é um salário que não precisava estar sendo pago nos filmes, né? Dava pra colocar outro herói, mesmo sendo um personagem carismático. Mas vamos ver o que o futuro reserva. Ainda nos painéis, né, enquanto estavam divididas ali as equipes, né? O pessoal do X-Men apareceu, Vingadores, Thunderbolts, Quarteto Fantástico. Também apareceu um Deadpool cinza, né? Fazendo pergunta pro Kevin Feige se o Deadpool estaria no filme ou não. Muita gente tá dizendo que era o Ryan Reynolds fazendo cosplay dele mesmo, tá? Não sei se é real, mas pode ser que seja. Até porque o Ryan Reynolds curte fazer essas coisas, né? Mas já deixa aí nos comentários. Vocês acham que o Deadpool vai estar no filme? Cara, se tiver vai ser muito irado. Inclusive, deem uma olhada na nossa... no nosso review, vamos dizer assim, no Unindo das Teorias, com o trailer que saiu na última semana, que a gente fala bastante coisa a respeito do Wolverine, do Homem-Aranha. Vocês vão gostar bastante. Só que a gente sabe que não foi só sobre Comic Con, né? Que a semana foi baseada. A gente teve o anúncio de 2 animes queridos dos fãs que ganharão suas versões em live action. Solo Leveling, né, que é um manhwa coreano de muito sucesso, tem cenas épicas de luta, inclusive a gente já repercutiu isso no canal quando era apenas um rumor, e já tem até ator escalado para ser o Sung Jin-woo, tá? Entre outros atores, mas eles já estão na pré-produção. Vai ser distribuído pela Netflix, aparentemente vai ser uma série, que a primeira temporada deve ter entre 7 a 10 episódios, e deve estrear entre 2027 e 2028. Já o live action do Naruto, ele vai ser um filme, vai ser dirigido pelo mesmo diretor de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, tá? Então, acho que se seguir por essa dinâmica pode dar boa, principalmente pensando nas coreografias de luta, efeitos especiais de algum tipo de poder. E aparentemente a produtora vai ser a Lionsgate, tá? Então a Lionsgate deve produzir aí esse filme de Naruto. E aí vem a notícia que não me agrada, vai ser um filme. E por que não me agrada, galera? Imagina o seguinte, Naruto é um anime de mais de 500 episódios, sem colocar as ovas, sem colocar Boruto no meio, tá? É uma história muito grande, é uma história com muitas camadas de sentimento, temas sensíveis, entre outras questões, que resumir um pouco disso, que seja o Naruto clássico, mas que seja pra gente resumir do surgimento de Naruto até o início do Exame Chunin, em um único filme, ainda que seja um filme de 2 ou 3 horas, eu acho pouco tempo, tá? E aí a gente pode discutir sobre isso em breve, sobre esses live actions, mas, cara, me deixa com puta receio disso daqui virar uma merda. Pela ambientação do Japão feudal, pela muita diferença de cabelo e afins, mas vamos torcer que dê certo. Inclusive, o processo seletivo de escalação do elenco ainda não tem ninguém definido, mas eles abriram isso de maneira global. Então eles vão checar aí atores e atrizes do mundo inteiro para tentar trazer para esse filme. Eu espero que o corte do primeiro filme inteiro seja coeso e que eles apresentem a história de Naruto como deve ser. Senão eu vou ficar muito decepcionado. A gente já tem Cavaleiros do Zodíaco que deu ruim. Dragon Ball Evolution que deu ruim. A série de Resident Evil que deu ruim. Não mexe com o Narutinho, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai dar disso aqui. Mas, e você? Diz pra mim. Gostaria de ver Naruto em live action? Acha que dá certo? E se não, o que você acha? Onde vocês acham que os caras vão errar? Deixa aí nos comentários pra gente. E repercutiu também essa semana, né? Falando agora da Amazon, repercutiu ainda essa semana sobre a demissão do ator Ryan Rust, né? Que ia interpretar o Kratos na série de God of War, que tinha previsão de lançamento agora para 2028, né? Para quem não sabe, Ryan Rust, ele é um ator que já foi dublador do Thor,
que aparece no God of War de 2018, então ele era o dublador. Ele foi o Harry Winston, ali de Sons of Anarchy, e também foi o Gary Bartier, no filme Duelo de Titãs, da Disney. E galera, o ator já estava interpretando, inclusive teve algumas polêmicas sobre uma foto, que pegaram a pior foto possível dele caracterizado, uma galera não gostou. Mas cara, é um ator legal, o ator estava se esforçando, ele mesmo já tinha vindo a público conversar com os fãs e falar como ele estava empolgado, que era um sonho para ele. E durante uma das cenas de ação, ele acabou fazendo um movimento e ele teve um rompimento do músculo do bíceps, tá? E por isso demitiram ele. Muita gente veio na internet falar, porra, o capitalismo é foda, mandaram o cara embora. Mas galera, vamos analisar de forma fria. O cara tinha gravado já em torno de 3 episódios, estava tudo dando certo pro projeto, inclusive os diretores e produtores estavam felizes com ele, só que ele teve essa lesão de ruptura. A cirurgia, ele já foi encaminhado às pressas para fazer a cirurgia. Só que, galera, só a recuperação dessa cirurgia é algo que dura em torno de 4 a 6 meses, tá? Para ele se recuperar, podendo durar até entre 8 a 10 meses, dependendo caso a caso. Isso para ele recuperar. Ainda tem o tempo desse cara voltar a treinar, deixar o braço de volta no formato que deveria, né? Então assim, a gente tá falando de pelo menos um ano e meio de trabalho de volta. E para uma empresa que está investindo pesado, você tem um aluguel de estúdio, aluguel de equipamento, você já se comprometeu com os acionistas em relação à entrega, e atrasar o projeto em um ano poderia trazer consequências catastróficas para o estúdio e até para o orçamento. E não podemos esquecer que a história do Kratos vai ser baseada em cima do personagem da história de 2018, que tem um filho. E o ator que tá participando com ele, se eu não me engano, o moleque tem 8, 9, 10 anos. E cara, a gente sabe que nessa idade a molecada cresce muito. Então imagina 3 episódios já gravados com o moleque de um jeito. Vai pro 4º episódio e o moleque tá maior. Como é que a gente explica isso? Então, por esse motivo, infelizmente, ele foi desligado do projeto. Ainda não tem data, ainda não tem um ator, né, para ocupar o lugar dele, mas é uma fatalidade, né, em relação a isso, e provavelmente a gente deve ver outra pessoa interpretar o Kratos. E aí já deixa nos comentários quem vocês acham que seria um excelente Kratos. Deixa aí nos comentários. E por último, mas não menos importante, né, acabou de lançar o trailer do que vai ser a nova temporada da série Witcher, né? A gente ter ali o oficial do exército que lida com tudo. O trailer tá muito legal, provavelmente a gente vai ver alguma conspiração dele envolvendo a CIA. E, cara, é a volta, né, do ator Alan Ritchson como o Witcher, né? Muita gente virou muito fã da série, muita gente foi muito fã do ator. Inclusive a gente vai ver ele em Velozes e Furiosos, acredito eu, né? Terminou o último Velozes com ele. Então a gente deve ver ele, provavelmente em breve a gente deve ver ele na Marvel também. E, cara, eu gostei do trailer, de verdade. Muita gente torceu um pouco o nariz, porque recentemente ele se envolveu numa polêmica ali, que teve uma treta com uma pessoa comum, né, no condomínio dele. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo a respeito. Mas, cara, já tô ansioso pra ver a série, e deve estrear agora, no dia 12 de agosto. E, cara, tô ansioso porque eu gosto pra caramba dessa série do Exército de um Homem Só. E vamos ver o que o futuro nos reserva. Agora me conta aí, quais dessas notícias mais hypou você? Vai ficar feliz com o Ryan Gosling como Motoqueiro Fantasma? E Naruto em live action? Se bem feito, a gente vai ficar feliz. Solo Leveling, Reacher chegando. Galera, ser nerd é bom demais, né? Muita coisa legal pra assistir, pra jogar, assunto pra conversar, fortalecer na resenha. Então, pô, vamos fazer isso. Deixa nos comentários o que você mais gostou do vídeo de hoje. E claro, não esquece de deixar o like, compartilha com a galera. E se você é novo, informa pra gente dar as boas-vindas. Satisfação demais estar com vocês. Obrigado por vocês chegarem até aqui. E claro, eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.